Olá, quarta-feira, 2 de julho, começa agora o Giro Fortaleza. Vamos aos destaques da edição de hoje. Carteira Estudantil 2025 passa a funcionar. Cerca de 210 mil carteiras já foram entregues às entidades estudantis, que são responsáveis pela entrega nas escolas e universidades. Fortaleza amplia a proteção contra a meningite para crianças de 12 meses com a vacina ACWY. A medida substitui o reforço vacinal anteriormente feito com a vacina meningocócica C e é uma diretriz do Ministério da Saúde. Prefeito Evandro Leitão assina tombamento de imóvel histórico na Avenida Santos Dumont. Construído em 1919, atualmente o imóvel abriga uma padaria artesanal e uma cafeteria. Essas e outras notícias a partir de agora no Giro Fortaleza. O Giro de hoje abre falando de saúde. A Prefeitura de Fortaleza está ofertando a vacina meningocócica ACWY para crianças de 12 meses pelo Sistema Único de Saúde. A medida substitui o reforço vacinal anteriormente, que era feito com a vacina meningocócica C, ampliando a proteção contra a doença meningocócica. O esquema vacinal contra a meningite no SUS inicia aos 3 meses de idade com a aplicação da meningocócica C. A segunda dose é feita aos 5 meses e o reforço aos 12 meses, que agora passa a ser feito com a versão quadrivalente ACWY. A mudança segue diretriz do Ministério da Saúde e tem como objetivo aumentar a proteção contra 4 sorogrupos da bactéria causadora da meningite. É uma proteção a mais para as crianças, né? Porque a gente utilizava até agora a meningite do tipo C, que é o que mais circula aqui no estado do Ceará. Com 3 meses a primeira dose, 5 meses a segunda dose e 1 ano a terceira dose. Agora vem essa substituição da terceira dose, do reforço. Vem essa substituição pela meningite quadrivalente, que ela contém a C também, mas além da C ainda tem a A, a W e a Y. A medida não exige revacinação para crianças que já receberam reforço anterior com a meningocócica C. De acordo com o calendário vacinal vigente, um outro reforço da ACWY é aplicado aos 11 anos. Com 11 anos de idade até 14 anos, todos os adolescentes têm direito a fazer esse reforço, que a gente considera o reforço da infância, para quem já fez. Quem nunca fez vai receber uma dose única nessa faixa etária. E agora, então, as crianças, com 1 ano de idade também vão receber essa proteção. A meningite é uma infecção grave das membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal, podendo ser causada por diferentes agentes. A principal forma de prevenção é através da vacina. De acordo com dados do Sistema de Informações do FastMedic, 6.664 crianças foram vacinadas até março deste ano em Fortaleza. O número representa 87,6% do público-alvo. São 4 tipos de meningite importantes que provocam as doenças graves, as doenças meningocócicas graves e que circulam no mundo inteiro. A maior incidência do Ceará é a tipo C, mas a gente recebe muitos turistas, as pessoas viajam muito, então é importante ter essa proteção a mais. E a gente continua falando de vacina. Fortaleza ultrapassou a marca de 500 mil doses aplicadas contra a influenza. O imunizante, atualizado todos os anos, protege contra os vírus H1N1, H3N2 e tipo B, ajudando a reduzir internações, complicações e óbitos na população. A secretária adjunta da SMS, a Aline Gouveia, fez um balanço das ações voltadas para conter a circulação do vírus na capital. Nós fechamos aí mais de 500 mil doses de vacinas aplicadas, que também nos ajudou a conter a circulação de influenza no município de Fortaleza. A gente saiu aí de um período de quadra invernosa, em que a gente acaba aglomerando um pouco mais. Então, as síndromes respiratórias, os agravos respiratórios, eles tendem a aumentar no começo do ano, em razão das próprias chuvas. E aí a gente conseguiu fazer aí a contenção da circulação do vírus aqui
aqui no município. Fizemos várias estratégias descentralizadas para além dos 134 postos de saúde. Nós fizemos drive-thru, vacinamos em locais de grande circulação, como shoppings e terminais. Também fizemos outras ações em escolas, em outros locais, que fez com que a gente levasse a vacina para mais perto da população. Ressalto que ainda temos vacina nas unidades de saúde, iremos prosseguir com a vacinação nos 134 postos de saúde. No final de semana, nós temos 2 postos de saúde que sempre estão abertos para a vacinação contra a influenza e todas as outras vacinas do calendário vacinal. O recado agora vai para os estudantes. As carteiras estudantis de 2025 já estão valendo. Cerca de 210 mil documentos já foram entregues às entidades estudantis que são responsáveis pela entrega nas escolas e universidades. Juliana já recebeu a carteira de 2025, mas acabou esquecendo o documento em casa. A universitária só se deu conta quando chegou no terminal da Parangaba. Ela já ficou pronta, eu já tenho ela. Eu mesmo que esqueci da data, né, do bloqueio, que era hoje. A carteirinha ficou em casa? Ficou em casa. Os alunos, para acompanhar qual a situação está a sua carteira de 2025, deve acessar o ideestudantil.fortaleza.cr.gov.br e verificar qual entidade estudantil recebeu a sua carteira, onde ela está localizada. E consultar também na secretaria da instituição de ensino onde você estuda. As entidades estudantis, elas distribuem as carteiras das escolas e algumas carteiras universitárias ficam na própria sede da entidade. Então, o aluno tem que consultar o ID estudantil para verificar qual a situação da sua carteira. E também checar se a carteira encontra-se aqui no terminal da Parangaba com alguma pendência de confirmação, ou são os alunos que solicitaram aí com o prazo já meio esgotado e a carteira chegou agora. Então, os alunos que vierem aqui no terminal da Parangaba e a carteira estiver aqui, estiver todas as regras, né, ok, o aluno pode sim receber o seu documento e já sair daqui fazendo uso da tarifa estudantil. A nova carteirinha estudantil começou a funcionar nesta terça-feira. Segundo a Etufor, mais de 220 mil cartões foram entregues às entidades que são responsáveis pela distribuição aos alunos. Os créditos das carteiras de 2024 serão transferidos automaticamente em até 5 dias úteis pelo Sindônibus. Então, o aluno ele tem que aguardar que esse crédito vai ser transferido. Caso o crédito não seja transferido, ele tem que entrar em contato com o 4005-0956, que é o telefone lá do Sindônibus. É importante lembrar que durante as férias o passe livre fica suspenso, voltando a funcionar no dia 1º de agosto. Durante esse período, os estudantes continuam usufruindo da tarifa estudantil no valor de R$ 1,50. Já os alunos da UES, da UFC e do IFCE, o passe livre estudantil vai continuar devido ao ajuste do calendário de greve que ocorreu o ano passado. Quem ainda não solicitou a carteira deve agilizar o processo para não ficar sem o passe livre na volta às aulas. Todos os estudantes que não solicitaram ainda o seu documento de 2025, essas solicitações elas ocorrem durante todo o ano. Então, o aluno deve agendar o seu atendimento presencial no etuforweb.fortaleza.cr.gov.br, escolher o local que quer ser atendido e o horário. Nós temos hoje 8 postos de atendimentos, temos nas unidades do VaptVupt, temos no Shopping Rio Mar Kennedy, no Iguatemi, na Câmara dos Vereadores. Então, ele fica atento, faz esse agendamento, leva a declaração de matrícula, RG, CPF e comprovante de endereço. Ou, se ele preferir, ele pode fazer também de forma online no ideestudantil.fortaleza.cr.gov.br. O prefeito Evandro Leitão assinou o tombamento do imóvel histórico na Avenida Santos Dumont. Construído em 1919, atualmente o imóvel abriga uma padaria artesanal e uma cafeteria. Portas e janelas amplas, pé direito alto e tijolos originais aparentes. A casa, erguida em 1919, no que era conhecido como Outeiro, resiste ao tempo com a elegância das construções do início do século XX. Em estilo eclético,
traz traços da Belle Époque de Fortaleza. Foi um procedimento bastante útil para a cidade, né? Às vezes o tombamento termina por inutilizar o imóvel, mas aqui não foi o caso. A gente tem aqui um imóvel que preserva a história do município e que está aliado com altíssima gastronomia. Então hoje a cidade tem um enorme presente para que os munícipes possam utilizar no seu dia a dia. Quando eu entrei aqui, fiquei encantado pelo local, porque mistura um lado clássico, retrô, né, e com a culinária bastante atrativa, né, os croissants, enfim. Isso é bom para o público, bom para o cearense, né, que recorda tanto o contemporâneo quanto ao passado. Isso torna o ambiente, a experiência mais atrativa. Isso é algo que fica assim eternizado, né, no nosso dia a dia e nas memórias. Mais de 100 anos depois, o casarão abriga hoje uma padaria e cafeteria. Cada detalhe do imóvel foi cuidadosamente restaurado. Agora, com um decreto de tombamento assinado pelo prefeito, a fachada, o telhado e os ambientes internos passam a ser oficialmente protegidos como patrimônio histórico da cidade. E para minha alegria, nós estamos aqui hoje assinando o tombamento definitivo desse equipamento, que para além de preservar o patrimônio histórico dessa cidade de Fortaleza, da estrutura física de Fortaleza, ele também preserva a memória da cidade. E nós estamos aqui agora assinando, entregando para a cidade um belo equipamento. Construída quando a Aldeota ainda engatinhava como bairro, a casa se tornou testemunha da transformação urbana da zona leste de Fortaleza. O tombamento vai além de um reconhecimento estético, é uma ação concreta para proteger a memória coletiva que habita esses muros. Ficamos muito contentes em receber o tombamento definitivo para trazer exatamente o que a gente se preocupava, a memória, o resgate da história para Fortaleza. Nós que temos uma panificação também milenar, trabalha com produtos artesanais. Então, para a gente ter uma casa como essa dentro da cidade de Fortaleza, como um ponto, uma rota turística, que as pessoas possam vir conhecer e apreciar uma estrutura antiga, com um processo também de panificação que para a gente é tão querido. Um ambiente que a gente tem um cuidado, né? Um cuidado com as coisas que foram alocadas, foi tudo muito pensado, né? Na parte arquitetônica também, como preservar, manter ali a estrutura que era antiga, mas trazendo também o que era possível dentro da realidade da modernidade, o conforto do ambiente, né? E a preservação, ela está em aqueles que entram na casa, naqueles que trabalham aqui, os profissionais que estão conosco e aqueles que vão levar para outros essa história. O processo de tombamento foi iniciado em 2012 pela Secretaria Municipal da Cultura. Segundo a pasta, a parceria entre o poder público e a iniciativa privada se revela um modelo de preservação aliado ao desenvolvimento econômico sustentável. O tombamento definitivo foi feito agora, mas já existia essa ocupação que para a gente é uma das saídas mais criativas para salvaguardar qualquer estrutura de patrimônio da nossa cidade, que é você, enquanto gestor público, tombar definitivo, né, e acionar a proteção de direito a essa instituição, e aí a iniciativa privada conseguir ocupar para que se torne ativo esse espaço, né, e ocupar de uma maneira respeitosa. Esse casarão ele é ocupado de forma, a sua estrutura, os elementos simbólicos da casa eles são preservados, são agregados à decoração, né? Houve um respeito à estrutura das paredes, houve um respeito no que diz respeito ao piso. Então, esse casarão ele é um exemplo claro de como a gestão pública, ela não, através da lei de patrimônio, ela não é contra o desenvolvimento ou qualquer outro item de modernização. Pelo contrário, ela pode ser aí uma parceira no sentido de, junto com a iniciativa privada, ter uma boa parceria no que diz respeito a preservar a memória da cidade através da lei de proteção. Detalhes ornamentais, molduras rebuscadas, vitrais elegantes e um telhado ricamente conservado. A casa guarda fragmentos de uma Fortaleza em preto e branco, que agora voltam a pulsar em cores e sabores. Um exemplo de como memória e modernidade podem conviver no mesmo endereço.
O Giro Fortaleza faz uma pausa rápida e volta em instantes com uma entrevista sobre a produção audiovisual que é feita na Rede Cuca. É daqui a pouco, não saia daí. Giro Fortaleza de volta e o nosso assunto é a produção audiovisual da Rede Cuca. Hoje eu recebo aqui no estúdio o Matheus Nunes, que é diretor de um documentário chamado Perfis. Matheus, muito bem-vindo ao Giro Fortaleza, é um prazer recebê-lo aqui. O documentário Perfis, ele fala sobre o quê, hein? Olha, ele é uma pesquisa sobre... Ele é quase uma pesquisa sobre buscas por identidade, como nós construímos nossas identidades, cada um, né? Porque eu acredito muito que todo dia, né, a cada momento, a gente está buscando uma afirmação do que a gente é, de como a gente quer ser um dia e tudo que a gente o que passou, né, como a gente é hoje em dia. Entendi. Como é que foi, Matheus, esse processo de gravação? Olha, foi legal. Foi um processo que durou quase o ano todo. A gente começou ali por junho e julho do ano passado. Chamei algumas amigas minhas que a gente já tinha proximidade antes. E eu falei, vamos fazer aqui uma coisa que eu vou lançar pela Rede Cuca, eu entrei no edital e eles exigiam um projeto final. Uhum. Aí desse projeto final ele tinha outro nome, inclusive, existimos antes, a gente foi moldando ele para ele ter esse formato que ele tem hoje, mais experimental, mais teatral. Entendi. Aí vocês trazem depoimentos? A gente traz depoimento. Como é que Ele é uma mescla de vídeo performance e entrevista, que a gente traz o assunto de como as artistas são hoje em dia, de como o trabalho delas e como foi a história delas, né? A crescente até hoje, até quem elas são hoje. Entendi. Exatamente sobre... Legal. Matheus, você hoje é aluno da Rede Cuca? Atualmente eu trabalho, sou CLT normal, comum, mas antes ano passado eu fiz esse percurso no Cuca. Passei o ano todinho indo de lá para cá, de uma ponta a outra da cidade. E foi bem legal, fiz vários amigos por lá. A gente está falando do Cuca do Janguruçu, é isso? E tudo foi gravado ali no entorno, dentro do equipamento? Como é que... Algumas partes foram pelo Cuca, no próprio Cuca. Outras a gente optou por fazer em outros lugares. Por exemplo, a gente utilizou o Teatro Universitário lá pelo Benfica. Foi bem legal, foi uma experiência bem legal também. Até porque a gente já estava em comunidade ali, a gente já conhecia todo mundo. Entendi. E que curso você já fez lá na Rede Cuca? O que ainda pretende fazer? Olha, eu estudava no Porto Iracema das Artes. Em 2019 fiz o percurso de lá, inclusive foi onde eu conheci uma das atrizes que estão no curta agora, no documentário. Aí eu fiz amizade com ela na época, passei quase um ano por lá também. Gravamos fiz parte da produção de um documentário por lá também. Documentário não, de um filme. De um filme. Aí a gente entregou, fiz amizade com ela. Depois de um tempo, fiquei só atuando em fotografia mesmo, fazendo ensaios no geral. E ano passado surgiu essa oportunidade de estar no Cuca e desenvolver um projeto autoral. Entendi. Aí me foi muito animador. Legal. É uma área que você pretende seguir profissionalmente? Com certeza. Hoje em dia eu já faço. Eu trabalho muito com questão de fotografia e também captação de vídeo. Só que falta ainda fazer faculdade, né? Me cobram muito, falam assim, tu não vai fazer... Por que é que tu não faz faculdade de cinema? E é uma coisa que eu realmente quero seguir. Pro futuro, assim, pra frente. Legal, entendi. A gente tá falando, o elenco, você já falou o elenco, mas são quantas pessoas envolvidas? São 4 convidadas, a Si Gomes, a Princesa Trindade, a Bênia, a Morfas, né? E a Soma. Quanto tempo de duração? Ele tem 25 a 28 minutos. A gente ainda tá produzindo, assim, uma partezinha do corte final. Mas ele vai sair, né? Vai ao ar por festival, vai transitar por festival e tudo. Entendi. A gente quer colocar ali em circuito, né? Para que o máximo de pessoas consigam assistir. Legal. A gente vai transmitir aqui, exibir na íntegra. Na verdade, não na íntegra, né? Com alguns cortes. Mas ele vai estar disponível no YouTube? Ele vai ficar disponível no YouTube. Como é um projeto da Juve TV, né?
Ele é lançado no YouTube, na íntegra, e depois ele começa a circular, né, pro festival, porque ele, como é um produto mais cinematográfico, a gente fez ele pensando para ser exibido numa sala mesmo. Entendi. Legal. Eu recebi aqui o Matheus Nunes, né, que foi diretor do documentário Perfis da Rede Cuca. Matheus, um prazer recebê-lo aqui no Giro Fortaleza. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho, leve os parabéns para toda a equipe, viu? Muito obrigado também à produção, a galera que ajudou a fazer. Todo mundo, né, que se envolveu, porque foi realmente um ano de moldar o processo, moldar o produto mesmo. Foi corrido, mas foi bem legal. Eu acredito. Prazeroso quando a gente vê o produto final, né? Tudo feitinho, fica muito bonito. Legal. Parabéns mais uma vez. Muito obrigado. E assim a gente encerra esta edição do Giro Fortaleza. Muito obrigada pela sua companhia e você acompanha agora na íntegra o documentário Perfil. Tchau, tchau.